Boa tarde. Na nossa aula de hoje, nós vamos seguir com o assunto advérbios, né? Seguindo as nossas classes de palavras. A gente inicia hoje o assunto advérbios. E o que seriam os advérbios? Então, advérbio é a palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Então, como classe gramatical, ela é invariável. Os advérbios eles não se flexionam em gênero e número, por isso que são invariáveis. Em gênero feminino e masculino, em número singular e plural. Os advérbios eles não se flexionam assim, por isso é considerado uma classe de palavra invariável. Eles são fundamentais para a construção de sentidos, permitindo que o locutor adicione camadas de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, entre outros. Hoje nós vamos ver esses, né? A comunicação. Então, quem é o locutor? Quem está falando? Ele consegue colocar na oração camadas que indicam tempo, que indicam modo, que indicam lugar, a intensidade, através do uso dos advérbios. Então, a sua função essencial é expressar circunstâncias específicas dentro de uma frase, alterando a percepção da ação ou a qualidade descrita. Então, como eu disse, nós temos vários tipos de advérbio, mas hoje nós vamos ver alguns específicos. Na próxima aula a gente dá continuidade. Os advérbios de tempo, eles indicam o momento exato em que uma ação ela ocorre. E aí eles são fundamentais para situar os eventos no cronograma cotidiano, em um calendário. Quando eu digo ontem, quando eu digo hoje, quando eu digo amanhã, né? Eu estou indicando o tempo. E organizar a rotina. Os exemplos comuns, como eu já citei, são cedo, tarde, agora, ontem, hoje, amanhã. E o uso prático em frases permite uma comunicação precisa sobre quando as atividades elas estão sendo, serão ou foram realizadas. Quando eu digo, por exemplo, eu estudarei agora, cheguei cedo. Veja que quem me ouve falar consegue determinar o momento em que aconteceu, em que vai acontecer aquela ação, por conta do advérbio de tempo, né? O agora, o cedo, o tarde, o ontem. Percebe que os advérbios de tempo eles dão essa clareza à informação que a gente quer passar. A criança dormiu tarde. A criança dormiu. Se eu dissesse a criança dormiu, veja que nós não temos uma informação específica e clara. Mas quando eu digo a criança dormiu tarde, eu entendo que ela não dormiu cedo, ela dormiu tarde. Aí os advérbios de modo, eles seguem nessa mesma linha, né? Eles descrevem uma ação, como uma ação ela é realizada. E os exemplos comuns ele inclui. Falou em advérbio de modo, vocês lembram? Bem, mal, depressa, devagar. E diversas palavras que são terminadas em mente, rapidamente, vagarosamente, são advérbios de modo. Diferente dos adjetivos que qualificam os substantivos, o advérbio ele modifica o verbo e essa distinção ela é fundamental para a precisão na escrita e para a comunicação oral da nossa língua. Os adjetivos vocês lembram, né? Qualificam o substantivo. A menina é bonita. Então, adjetivo, bonita. Agora, o advérbio, ele modifica o verbo. Quando eu digo, por exemplo, cheguei tarde. O chegar, né, do verbo chegar, o advérbio ele veio aqui e trouxe mais uma informação à oração, indicando o momento no qual eu cheguei, que foi tarde. Aí, os advérbios de intensidade são palavras que reforçam ou limitam. Tanto serve para reforçar como serve para limitar o sentido de um termo. Eles atuam na modificação de adjetivos e de verbos para expressar grau,
e eles são também essenciais, né, para a precisão da nossa comunicação, seja ela falada ou seja ela escrita. Eu comi muito. Esse muito aqui, veja que é um advérbio de intensidade. Ele reforçou, ele serviu para reforçar, para indicar a quantidade de comida que eu ingeri, que foi muito. Poderia ser pouco também. Então, percebem? Os advérbios de intensidade, tanto eles reforçam como também limitam o sentido de um termo em uma oração. E por fim, hoje a gente vê também os advérbios de lugar. Assim como o de tempo, o de lugar já nos dá uma noção, né? Eles indicam a posição ou a direção da ação verbal. Por exemplo, aqui, ali, perto, longe, acima, abaixo. E é possível identificá-los através do contexto, respondendo à pergunta onde. Eles são fundamentais para situar espacialmente o discurso. Quando eu digo a festa foi longe, longe, aí nós fazemos a pergunta, né? A festa foi onde? Longe. Longe é um advérbio de lugar, porque ele situa, né, a festa dentro desse contexto espacial, indicando onde ocorreu a festa. Então, perto, longe, aqui, ali, acima, abaixo, tudo que indicar lugar e vem aí modificando o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, é considerado um advérbio. Lá no grupo eu deixo a atividade, vocês podem chamar no privado caso tenha alguma dúvida e na próxima aula a gente continua.